Afinal, Anéis de Poder está brincando com diferentes linhas do tempo? Uma das maiores críticas que eu tô vendo por aí com relação a Anéis de Poder, inclusive de gente que tá gostando da série, é o fato de que as pessoas estão achando meio difícil encontrar um núcleo que tenha vínculo com o outro, sabe? Encontrar um vínculo entre os acontecimentos dos diferentes núcleos. Eu, particularmente, não me incomodo muito com isso. Eu gosto desse ritmo mais lerdo, mas será que existe um motivo pra tal desconexão? E se a verdade for, nós não estamos acompanhando dia após dia na mesma cronologia, mas sim cronologias diferentes com arcos que se passam no passado e arcos que se passam no presente. Ficou confuso? Calma que eu te explico. Antes de começar o vídeo, sejam bem-vindos a Uma Geek Me Disse. Meu nome é Giovana e eu tô aqui pra contar pra vocês mais uma teoria da minha cabeça perturbada que fica o dia inteiro pensando em Anéis de Poder. A Uma Geek Me Disse também está presente lá no Instagram e no TikTok, então não deixem de seguir nessas outras redes sociais pra vocês não perderem nenhum conteúdo. E óbvio, se vocês gostarem desse vídeo, não se esqueçam de dar a sua curtida e também de se inscrever no canal. Gente, 41 mil visualizações no vídeo do Halbrand, seu Witch King, e eu não consegui passar nem 10% pra gente que se inscreveu no canal. Então assim, por favor, se inscrevam no canal. Bom, então vamos lá. Antes de eu começar a falar sobre o assunto do vídeo, e antes de vocês me chamarem de louca, fiquem sabendo que eu sou mesmo. Essa teoria é fundada em vários indícios que eu encontrei, mas ela tem sim inúmeros contrapontos, tá bom? Ou seja, eu não quero enfiar nada disso que eu vou falar agora pela goela de vocês, falar que é uma puta teoria plausível. Na verdade, eu só quero dividir um ponto de vista e também pedir pra que vocês complementem com o ponto de vista de vocês. Porque assim, cá entre nós, essa teoria ela tem prazo de validade curtíssimo. Isso porque no próximo episódio a gente já vai entender se são linhas temporais diferentes ou não. Então assim, aproveitem esses 4 dias pra teorizar tudo, colocar tudo que vocês estão pensando aqui nos comentários, compartilhar com seus amigos que também são loucos da teoria e tal, pra eles assistirem esse vídeo, também pensarem em conjunto pra gente talvez ver se, sei lá, acertamos no meio desse caos de teorias. Então não percam a oportunidade, já comentem aqui o que vocês acham logo depois de terminarem esse vídeo, porque provavelmente na sexta-feira a gente já vai ter a resposta. Se sim, estamos vendo linhas cronológicas diferentes, ou se não, se eu sou uma completa pirada. Bom, agora vocês devem estar se perguntando de onde diabos surgiu essa teoria. E eu vou contar a minha história pra vocês. Tudo começou em 1997. Zoeira. Tudo começou quando eu percebi que nada comprovava ou dava indícios de que todos os núcleos estavam se passando ao mesmo tempo. Não tinha nenhum indício concreto que me comprovava que os núcleos estavam interligados, entendeu? A série apresenta diversos enredos que, a princípio, estão acontecendo ao mesmo tempo. Em outras palavras, a Galadriel tá indo pra Númenor ao mesmo tempo que o Elrond tá em Casa Doom e os Pés Peludos estão lidando com o estranho. Tudo rolando ao mesmo tempo. Eles até usam a premissa do meteoro com o estranho como uma forma de interligar todos esses núcleos, já que praticamente todos os personagens, a gente vê um frame de todos os personagens assistindo ao meteoro caindo. Mas e se isso for só uma distração? Eu comecei a pensar mais nisso quando eu vi diversas pessoas reclamando pelo fato de que os arcos não apresentavam nenhuma conexão entre si. Particularmente não me incomodo muito com isso, tipo, eu não vejo necessidade no Arondir ficar citando a Galadriel, por exemplo. Mas ainda assim eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha e resolvi assistir novamente alguns episódios, principalmente o primeiro, sob a ótica de que as linhas temporais fossem diferentes. E eu pude notar algumas coisas que sustentam bem a minha teoria. O começo de Anéis de Poder mostra que o exército da Galadriel perdurou após a queda de Morgoth. Eles foram coroados e presenteados justamente pela persistência e pelo fato de que, pelo que o Gil-galad e a história inteira dá a entender, a Galadriel e o exército dela foram os únicos que se mantiveram firme e forte na busca pelo inimigo. Hoje os nossos dias de paz começam. É essa exata frase que o Gil-galad fala no discurso dele pra Galadriel e pro exército dela. E é interessante que a série se vale justamente dessa deixa pra introduzir a parte que o Arondir é dispensado da guarda. Mas aí me surge a dúvida. Se o Arondir também estava insistindo nessa procura e também fazia parte de uma guarda dos elfos, por que ele também não foi chamado de volta e recebeu honrarias
aí pra Valinor e os cacete a quatro. Mais do que isso, se eles estavam em tempos de paz, né, se eles estavam há séculos em tempos de paz, como Gil-galad falou, por que existia uma guarda élfica nas Terras do Sul? Se a Galadriel afinal era uma insuportável que ninguém mais aguentava tentando dar pano pra manga, por qual motivo existiam guardas elfos soltos por aí? E o Gil-galad cagando regra de tempos de paz enquanto tinha um monte de elfo fudido perdido lá nas Terras do Sul? Pra mim isso não faz sentido. Cadê o controle dessa galera? Uma coisa que eu achei interessante é que em nenhum momento, nenhum dos elfos que tá no núcleo do Arondir cita o nome do rei, que é Gil-galad, né, no caso. E mais ainda, a frase que foi usada pra liberação do Arondir da Guarda dos Elfos. Exata frase dita pelo elfo que libera o Arondir no primeiro episódio, minuto 42 pra ser mais específica, é a seguinte: o Alto Rei declarou que os tempos de guerra terminaram. Os tempos de guerra. Cara, eles não estavam vivendo por séculos em paz e a Galadriel não era a insuportável que estava tentando achar um problema? A guerra não tinha acabado há tempos já e existia uma frota que estava insistindo em procurar a agulha no palheiro? Então o que são esses dias de guerra? Ele fala na coroação da Galadriel que os dias de paz oficialmente começaram e não que os dias de guerra terminaram. E pra mim soam como coisas completamente diferentes. Porque supostamente não tem guerra nenhuma. Só existe a insistência da Galadriel em acreditar que existia um mal iminente vindo aí. Reparei também que nessa linha do Arondir, da Browning, do Tel, etc., o Morgoth é muito mais citado que o Sauron. É Morgoth pra todo lado, inclusive quando o Sauron é citado, ele é trazido como uma persona que não é muito conhecida. Isso acontece no quarto episódio, quando aquele velhinho mendigo, o Waldreg, vai falar com o Tel e pergunta se ele já ouviu falar sobre o Sauron. Ele já ouviu falar sobre o Sauron. E uma frase dele que me pegou bastante foi a seguinte: ele comenta que o Sauron tinha sido derrotado, mas que ele voltaria e que o meteoro era um significado disso. Voltaria. Na minha opinião, esses arcos tipo que a gente tá vendo da Galadriel, dos elfos Elrond e etc., o Sauron já voltou. O Sauron já tá na ativa. A ideia dos anéis já tá plantada lá. Na minha opinião, o Anatar já tá fazendo o trabalho dele. Não é que ele vai voltar, ele já voltou, ele já tá lá com a galera. Tipo, ele vai voltar. Não, meus filhos, ele já está na ativa. Se a gente já viu ele ou não, aí isso são outros 500. Mas que eu sinto que a presença dele já está em alguns arcos da série, isso eu já sinto. Então assim, reparem nesse fato. O nome do Sauron é frequentemente citado no arco da Galadriel, por exemplo, e o nome de Morgoth, ele é frequentemente citado no arco do Arondir. Além de tudo isso que eu falei, o plot dos anãos tá indo rápido demais. Ele já construiu a base inteira praticamente da torre, não tá me parecendo dia a dia que nem os outros arcos. Isso pode ser introduzido também pra justificar o hate da galera em cima do Elrond, que nossa, ele fez a viagem pra Casa Doom, também conhecida como Moria, né, pros íntimos, em menos de um dia. Não, gente, talvez o arco do Elrond a gente não esteja vendo dia a dia, a gente tá vendo tempos bem espaçados, né, não é a mesma coisa que Númenor, que a gente tá vendo dia a dia, o Arondir, que a gente tá vendo dia a dia. Eu acho que isso não tá rolando no arco dos anãos. Então, a moral da história pra mim aqui é a seguinte: existe uma possibilidade pequena, mas talvez exista, de que nós temos duas linhas temporais aqui, uma no passado e uma no presente. Uma no passado, quando os tempos de guerra com o Morgoth foram oficialmente terminados, que é o arco do Tel, do Arondir, da Brownie, etc. E um arco muito tempo depois, em que a paz já reinava há séculos, e por insistência da Galadriel, o pessoal tá começando a se movimentar pra ver que algo possa sim estar errado. E talvez toda a construção desse inimigo tenha se dado nesse período entre o arco do passado e o arco do presente. Por que essa teoria pode ser confirmada ou refutada no próximo episódio? Porque se isso for real, quando a Galadriel voltar pra Southlands, ela vai ver as Terras do Sul completamente diferente do que a gente tá vendo agora. Ela pode encontrar um Tel mais velho, completamente corrompido pela espada, né, pela lâmina Morgul. Não sei se é uma lâmina Morgul especificamente, mas completamente corrompido
pela lâmina que ele tá portando com ele, a barricada dos orcs já mais firmada, né? O caos já rolando muito mais solto. Ou não, ou ela pode voltar pras Terras do Sul e encontrar exatamente a galera que a gente tá vendo agora. O Theo Pirralho, os orcs lá naquela vibe cavando e etc. Então assim, a gente provavelmente vai ter essa confirmação no próximo episódio, se não no próximo episódio, no outro. Por isso, galera, nós temos pouquíssimos dias pra fazer viralizar esse vídeo e fazer com que a maior quantidade de pessoas comente aqui sobre as possíveis teorias. Ou seja, venham com possibilidades, né, com indícios de que isso possa ser real ou não. Tentem pensar aí na cachola de vocês e falem, porra, realmente faz sentido por tal, tal e tal, que a gente consegue desenvolver juntos. E aí, na sexta-feira, a gente vai saber se realmente teve fundamento aquilo que a gente pensou em conjunto ou se, na verdade, foi uma viagem. Mas se foi uma viagem, eu vou contar pra vocês que foi uma viagem muito bem feita, viu? Que eu tô curtindo pra caramba fazer. Agora, vamos pra parte em que eu acho problemas pra minha própria teoria. Se vocês pensaram que eu ia citar o meteoro, que basicamente todos os personagens acabam vendo, não, eu não vou citar o meteoro. Inclusive, o meteoro é um elemento que simplesmente dá mais credibilidade ainda pra minha teoria. Quem tá aqui nesse vídeo tem 87% de possibilidade de ser o completo louco das teorias e assiste vários vídeos e procura várias coisas e teoriza e pipipipopopó. Só os loucos da conspiração online. E cara, provavelmente alguns de vocês devem ter procurado um pouquinho sobre quem é o Homem Meteoro, né? Aquele senhorzinho do meteoro. E pensado em Sauron, em Gandalf, em Saruman. Mas também provavelmente viram que muitas pessoas estão apontando o senhorzinho do meteoro como um dos magos azuis. E o nome dos magos azuis tá no plural não é por um acaso, né? Eram 2 magos azuis. Alatar e Palan. Sabe o que isso significa? Que 2 meteoros caíram. E na minha ideia, se a loucura das linhas temporais estiver certa, um meteoro caiu no passado e um meteoro caiu no presente. Aí vocês podem vir e me falar, mas nos livros eles caíram os 2 juntos. Beleza, mas é uma adaptação, eles adaptaram do jeito que eles queriam e os magos azuis caíram em tempos diferentes, é isso aí. Realmente, o senhor do meteoro é um dos magos azuis, a gente viu ele, um dos meteoros caindo, e teve outro meteoro que também caiu, totalizando assim 2 meteoros e, portanto, os magos azuis, que também é uma teoria que tá muito em alta pra justificar a aparição do Homem Meteoro. Agora, o que faz com que eu realmente questione a minha teoria? Muitas coisas. Muitas coisas. Inúmeras. Incontáveis. Além de poder ser uma viagem completa, eu não sei se o pessoal do Prime tá realmente disposto a apresentar uma complexidade nesse nível de The Witcher vibes e tá aí com linhas temporais, linhas cronológicas diferentes. Além de introduzir uma história, eles ainda têm que introduzir uma conexão entre linhas do tempo diferentes. Eu não sei se eles iam estar nessa vibe, cara. É tanta coisa que me faz refutar a minha própria teoria, mas ao mesmo tempo eu me senti na obrigação de dividir com vocês esse pensamento que me veio na cabeça, esse pensamento que me veio na cabeça um dia, e eu virei e falei, cara, eu vou procurar, vou tentar entender, vou ver se existe algum elemento que possa me indicar que isso possa ser real, e se existe um elemento eu vou fazer um vídeo pra dividir aí com a galera, né, ver se alguém concorda comigo, ou que as pessoas tragam mais possibilidades, indícios ou elementos que façam com que essa teoria esteja mais perto da realidade do que a gente imagina. Bom, gente, esse foi o meu vídeo caótico para apresentar para vocês mais um dos meus pensamentos perturbados que vagueiam pela minha mente igualmente perturbada. Mas eu espero que vocês tenham se divertido com as teorias e que essa possibilidade que eu apresentei aqui tenha feito com que vocês aluguem um duplex na mente de vocês e se questionem se tudo que eu falei aqui pode ser real ou não. Afinal, a ideia é que vocês se questionem se isso faz sentido ou não e, bom, pensem por um lado mais crítico nesses elementos que eu citei aqui. Comentem aqui se vocês acham que tem mais algum indício que confirma essa minha teoria e, óbvio, também podem comentar se tem indícios que refutam ela por completo, porque assim, fiz um roteiro, gravei, editei, mas pode ser que eu esteja completamente viajada e eu juro que eu não vou ficar na bad se vocês falarem que eu tô completamente viajada, só um pouco. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal, dá um like aqui, que foi osso ter que ter estudado tudo isso pra chegar nessa conclusão louca. E a Alma Geek me disse também está presente lá no Instagram e no TikTok. Tanto aqui como lá vai rolar muito conteúdo de Anéis de Poder e também de outras obras de fantasia. É isso, gente. A gente se vê nos próximos vídeos.